Boa noite e a paz do Senhor. Hoje eu recebi uma palavra e eu gostaria de compartilhar. Está lá em Gênesis 41, lá no versículo, a partir do versículo 50, que diz assim: E a José nasceram 2 filhos, antes vieram os anos de fome, que Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primeiro de Manassés, pois Deus disse: me fez esquecer todo o meu labor. O nome Manassés significa me fez esquecer todo o meu labor. E de José nasceram 2 filhos, antes vieram os anos de fome. E no nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Todos sabem que José, era o irmão que foi jogado, o irmão que foi vendido, e quando ele chegou lá no Egito, ele foi atingido por algumas ameaças que não eram verdadeiras, acusado de algo que não era verdadeiro, e diante dessa acusação, José ele foi preso. E José, eu creio que ele nunca imaginou que ele viveria anos de vitória depois de tudo que tinha acontecido com ele. E tudo isso, as promessas de Deus se confirmam quando ele fala aqui no versículo 52 e 53. E o nome do seu primeiro filho foi Manassés, que significa que ele me fez esquecer todo o meu labor. Ou seja, as promessas de Deus fez com que José esquecesse toda a dor. Todas as vezes em que nós somos feridos por alguém, em que nós somos feridos por um irmão, somos feridos por pessoas que nos conhecem e de repente falam mal da gente, ou de repente colocam a gente em situações que são situações de inverdades. Na nossa alma ela cria feridas emocionais. E se nós não tratarmos essas feridas, nós seremos consumidos. E a palavra do Senhor, ela fortifica, ela reafirma isso quando ela diz que José, o primeiro filho de José, se chamou Manassés. Disse que Deus fez esquecer todo o meu labor. O nome significava isso. Então, todas as vezes em que José olhasse para Manassés, ele iria lembrar de que Deus fez ele esquecer todas as transgressões, tudo que ele passou, os anos que passaram na prisão. Então tudo que ele passou, Deus fez com que ele esquecesse. E dentro do Egito, em que Deus fez José prosperar. Deus ele não tirou José do lugar em que ele foi ferido. Ele usou as cicatrizes que José tinha para prosperar dentro daquele lugar. E José ele não guardava rancor dos seus irmãos por tudo que se passou. Muito pelo contrário, ele dizia que sentia saudade de casa. Tanto que quando seus irmãos retornaram ali, dizendo que estava sendo assolado pela fome, pela falta de comida, e José já sabia quem eles eram. Tanto que a Bíblia relata que ele chora diante daquela situação, não na frente dos irmãos. Mas o que eu quero dizer com essa palavra hoje? Que a gente foque aqui no versículos 51 e 52. Manassés. Eu desejo que você tenha na sua vida Manassés. Que você esqueça todo o seu labor, porque a glória do Senhor é misericordiosa. Porque muitas vezes nós somos lançados em situações em que nós não era para nós estarmos passando por isso, não era para nós estarmos nessa situação. Mas a Bíblia também relata que nós não sabemos quais são os planos de Deus para conosco. Então Deus fará com que você esqueça os dias de labor. Você não vai lembrar com dor, você não vai lembrar como uma ferida na alma. Você vai lembrar de algo que passou e você vai dizer quão grande foi a misericórdia do Senhor, quão grande foi a glória do Senhor sobre a minha vida. E você prosperará, você frutificará no lugar em que o Senhor te colocou, no lugar onde você se feriu grandemente, é no lugar onde Deus quer realizar a provisão na sua vida. Então nessa noite eu deixo essa palavra, eu compartilho essa palavra que eu recebi e que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, se sintam abraçados pelo Espírito Santo, que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. E nós ainda ouviremos falar de que grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém.